E aí, galerinha, finalmente aí a terceira etapa da nossa dinâmica, né? Identificando as questões do digital, né? Do jurídico digital, que é bem dizer assim, depois dessa aula 9 a gente vai começar a entrar em conteúdo. Alguns alunos perguntaram se ia ter trabalho parcelado. Não vai ter trabalho parcelado. Tem alguns momentos dentro da ementa que exige uma dinâmica, né? E aí nós exploramos já essas dinâmicas. Então, eu quero entrar com vocês, depois dessa aula 9, em conteúdo, né? Chegar a falar também de blockchain, falar de NFT, falar de lei de propriedade industrial. Então, como o nosso tempo é curto de aula, né? O direito digital é muito bom de falar, de acompanhar conteúdo, mas o nosso tempo é curto. Então, eu vou ver se eu preparo já a aula 10, a aula 11, a aula 12, antes da N2, de uma forma mais dinâmica e para a gente absorver um conteúdo bem interessante de blockchain, NFT e lei de propriedade intelectual dentro dos tokens não fungíveis, tá? Como é que a gente trabalha com isso daí? Como essa NFT pode estar sendo comparada e protegida pela lei de propriedade industrial, tá? Isso a gente vai conversar nos próximos encontros, que é interessante, porque podem haver demandas, né? Hoje eu faço parte de um grupo de DAO, que é um grupo de pessoas que querem investir em futebol, na parte de criptomoeda e NFT. Então, nós estamos representando alguns clubes de futebol para vendas de NFT, onde eu faço os contratos entre clube e empresa e atletas com relação ao direito de imagem e um contrato de parceria em vendas de NFT, tá? E aí eu acho importante o profissional do direito ter essa visão de mercado. Existem plataformas que vendem NFT, que negociam NFT, e obviamente nós temos que proteger nossos clientes dentro da lei. E aí é o que eu faço aqui no escritório, tenho feito com a MyCryptoSoccer, que é uma empresa que nós estamos aí trazendo essa novidade, principalmente aí para o estado de Rondônia, com um projeto pioneiro na parte de NFTs de clube de futebol e jogador de futebol. Tá? Isso a gente vai conversar nas próximas aulas. Mas hoje, fazendo parte da ementa, metodologia ativa, para essa questão, eu coloquei aqui o objetivo da aula com a metodologia ativa para essa questão de resolução de problemáticas, né? Como é que a gente vai resolver situações do virtual do Poder Judiciário, que a gente atua no Tribunal de Justiça de cada estado, aplicando o direito, tá? Metodologia ativa com resolução de problemáticas sobre 3 casos concretos orientados em sala de aula. Eu vou falar aqui. Objetivo: superar as aulas 7, quando estudamos os direitos fundamentais e o virtual, e 8, quando estudamos o PJE, indicando a falha de cômputo de prazo e comparamos alguns outros sistemas de outros tribunais. Nós falamos de Projude, nós falamos de ESAGE, nós falamos da parte de execução penal, que é o CEU, que é muito parecido com o layout do Projude. Neste momento, iremos tratar da problemática aplicando a metodologia ativa, tá? Uma solução, né, que eu dei para vocês. Uma solução deverá ser apresentada para um problema jurídico, tendo a apresentação que preencher os seguintes requisitos: definição clara do problema a ser resolvido, o porquê de a solução resolver o problema e por que essa solução deve existir, como ela afeta a prática jurídica. Então, qual foi a ideia? Eu decidi criar 3 situações, que foram três casos concretos que eu vivenciei no digital recentemente. Decidi trazer, porque nós estudamos a questão da evolução do direito com a tecnologia, nós estudamos como era antes da informatização e depois, nós sabemos sobre plataformas, nós estudamos sobre que os escritórios de advocacia estão evoluindo com armazenamento de dados e armazenamento de documentos, falamos que os tribunais também
A recomendação do CNJ é que todas as plataformas cheguem ao PJE, que é um padrão, só que existem falhas nesse sistema, não só do lado de fora, de quem opera daqui para dentro, e também de dentro para fora, dos servidores que operacionalizam esse sistema. O sistema não está atingindo o objetivo, 100% do objetivo. Não estou criticando o sistema, porque ele entrega armazenamento de dados, armazenamento de documentos e informação. Tá? Agora nós temos que fazer alguns ajustes e nos cabe debater sobre isso aqui, são vocês que vão entrar no mercado daqui a um tempo e vocês vão se deparar com isso e vocês também vão ajudar a melhorar esse tipo de sistema. Tá? Eu coloco 3 situações. 3 casos com problemáticas e solução para resolução. Eu dou o caso concreto, eu explico e resolvo o caso concreto dentro de sala, e vou falar para vocês aqui também, novamente, que acompanharam a aula presencial. Daí vocês vão pegar e escolher um desses casos, ou algum outro caso que vocês tenham vivenciado, se você é servidor público e tem o seu problema por trás, né, do que o advogado não vê, coloque a sua questão, o teu caso, traga a solução, explique o porquê isso vai melhorar e o que afeta na prática jurídica, tá bom? Então, eu vou colocar agora os 3 casos que eu vivenciei recentes. Semana passada, retrasada, aconteceu isso daí, tudo isso daí. Após apresentarmos os 3 casos, a turma poderá se reunir em grupos, porém entregar uma dissertação de 10 a 20 linhas individualmente, apresentando todo o conhecimento adquirido até o presente momento. Primeiro caso. O sistema PJE possui sua plataforma e apresenta armazenamento de dados, documentos e informa andamentos processuais. Daí todo mundo está ok. Na aula 8, identificamos que o prazo para sentença e decisão é comum de 15 dias, porém, tanto de sentença e de decisão cabem recursos com prazo de 15 dias, este previsto pelo PJE. Outro tipo de recurso são os embargos de declaração, que não está previsto no cômputo do prazo. Então, eu expliquei para vocês. Se eu tenho uma sentença, eu posso interpor recurso de apelação em 15 dias, que é o que o nosso sistema prevê, ou eu posso opor embargos de declaração, que o prazo é de 5 dias e o prazo não prevê. No caso de decisões interlocutórias que não põem fim ao processo, eu posso interpor agravo de instrumento contra aquela decisão, que o prazo é de 15 dias, mas o sistema prevê. E eu posso opor também embargos de declaração, que o nosso sistema não prevê, o prazo é de 5 dias. Tá? Dentro de alguns despachos também, eu posso opor embargos de declaração, por que não? Se houver algum dos requisitos previstos no artigo 1022 do CPC, eu posso opor embargo de declaração. Mas alguns despachos, o próprio juiz direciona o tipo de prazo. Como, por exemplo, eu tenho despachos que o juiz prevê 10 dias para cumprimento. Entrega de documentação, né? Em alguns procedimentos. Mas o sistema prevê o prazo de 10 dias que o juiz requereu, solicitou, e também pode acontecer do sistema prever 15 dias dentro de um prazo que o juiz pede 10. Como já aconteceu comigo também, o juiz dá 10 dias para cumprir um despacho, mas o sistema sinaliza 15. E desse despacho eu posso embargar de declaração, sim, que o prazo é de 5 dias, e o sistema não reconhece. Então, alguma falha tem ali. Tá? Então, eu coloquei em sala de aula. Como resolver a falha de informação de prazo? Os advogados podem acionar a OAB para institucionalmente contactar. Está escrito errado ali, contactar. No material que eu vou entregar, eu vou corrigir. O Tribunal de Justiça através de seu departamento competente para viabilizar a solução da problemática, pois o risco é a perda de prazo, caso não seja resolvida a problemática. Então, eu coloquei para vocês o caso concreto, como resolver, tá? E coloquei a problemática do risco, que é a perda de prazo. Segundo caso, João ajuizou a ação em face da empresa X e a sentença é de procedência. Logo, a empresa X interpõe recurso nominado, que é um caso de juizado especial civil.
E quando o recurso sobe para o Conselho Recursal, o registro do sistema fica recorrente João, que na verdade ele não é o recorrente, e recorrido é empresa X, que também não é recorrida. Na verdade, o recorrente é a empresa X e o recorrido é João. Então, houve uma inversão de informação. Né? O departamento do Tribunal de Justiça, que é o CPE, que faz o cadastramento de recursos, fez errado, houve uma falha ali. O resultado do julgamento desse recurso inominado em sede de juizado especial civil, no Conselho Recursal, nega o provimento ao recurso e condena o recorrido a pagar custas processuais. Também está errado, houve uma falha. Se negou o provimento ao recurso que é do recorrente, valendo considerar a redundância, quem deve ser condenado às custas é o recorrente e não o recorrido. Mas independente do caso ter sido gerado por falha no registro entre recorrente e recorrido, houve um embargo de declaração, onde João opôs embargo de declaração para sanar o erro material. Porém, antes da conclusão dos embargos, as partes firmaram acordo e o processo foi baixado à origem, ao juizado de origem. Então, quando João identificou a falha do acórdão o condenando a custas, ele opôs embargo de declaração. E lá nos embargos de declaração ele informou: excelência, está errado, foi cadastrado errado e o acórdão foi errado. Então, eu estou requerendo aqui seja retificado o resultado do julgamento e retificadas as informações iniciais do recurso. Só que esses embargos não foram apreciados, tá? Esses embargos não foram apreciados e houve a homologação do acordo. Quando houve a homologação do acordo, o autor, que é João, foi notificado para pagar custos processuais sob pena de inclusão de seu nome na dívida ativa. Então, a problemática desse caso é a falha no cadastramento do recorrente e recorrido e a falha no acórdão, no erro material. Lógico, isso não é erro de incompetência do profissional, do juízo, do servidor, não é erro, isso é uma falha, acontece. Erro de digitação, como eu tenho aqui também em cima, tem um erro de digitação, eu digitei rápido. Aconteceu um erro de informação. Só que esse erro ele tem que ser sanado. Né? Eu vou entregar o material, vou entregar com erro sanado. Tem que ser sanado. Qual é o risco aí do autor? O autor é vencedor da ação e ainda vai ter seu nome maculado na dívida ativa, de forma equivocada. Qual é a solução? Qual foi a solução? Foi peticionar no processo, explicando tudo isso, apontando as falhas, identificando as petições, as decisões, tem o ID do andamento processual, eu coloquei lá os IDs, informando as falhas, e aí sim, a petição está no processo. Dentro de 3, 4 dias, uma semana, essa petição não foi levada à conclusão, tá? Então, eu peticionei, pedindo que fosse reconsiderada a decisão, pedi para apreciar os embargos de declaração, pedi a nulidade de todos os atos processuais daqui para trás, até o acórdão, para ser apreciada a minha petição e retificar aquele acórdão. Como não houve solução através da petição eletrônica, eu peticionei e uma semana ficou parado, eu busquei o balcão virtual. Né? E lá no virtual eu expliquei a situação. Também, como não houve a solução, abri um chamado. Fiz chamado por e-mail, chamado por telefone. Também não teve solução. O que aconteceu? Eu fui presencialmente no tribunal, localizei o departamento que faz esse tipo de lançamento, conversei com a servidora, ela me atendeu super bem, e no mesmo dia ela certificou tudo isso que aconteceu, o processo foi concluído e já saiu uma decisão. Beleza. Então, a problemática eu coloquei para vocês: erro no cadastramento pelo CPE, erro na decisão. Tá? A solução: fazer uma petição, entrar em contato pelo balcão virtual, enviar e-mail, contato por telefone para abertura de chamado de solução do problema, não resolvendo presencialmente no tribunal. Apesar de não haver balcão de atendimento, os tribunais estão preparados para atendimento ao público, de uma forma padronizada, tá? Que é o que eles oferecem para a população e para
os profissionais do direito que operam no sistema, tá? De forma correta. Eles operacionalizam mesmo, não tem erro ali. Quando tem a falha, eles conseguem sanar. Então, o risco é uma pessoa que ganhou a ação ter o nome escrito na dívida ativa. Então, esse é o segundo caso. Terceiro caso, carta precatória de uma comarca com o sistema do PJE para outra comarca com o sistema do ESAD, que foi um caso concreto debatido em sala de aula do Tribunal de Justiça de Rondônia para o Tribunal de Justiça de São Paulo. A parte interessada comparece no tribunal, entra em contato com o tribunal pelo balcão eletrônico, pelo balcão virtual, para obter informações de como essa carta precatória será entregue. Por que isso, pessoal? Porque eu tenho casos aqui, por exemplo, atuando lá no Amazonas, quando eu tenho que citar o réu no TJRO, ele vem a citação por edital e a orientação do juízo de lá é fazer o protocolo da carta precatória como se inicial fosse. E após o protocolo, enviar o comprovante do protocolo para o TJM. Tá? E nesse caso de juizado especial civil, que é uma ação executiva, como faço? Né? Entra-se em contato com o tribunal para poder saber como é que é feito o trâmite. E o trâmite é o seguinte: eles enviam a carta precatória via malote. E esse malote é o cadastramento direto no ESAGE, que é o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo. O servidor do Tribunal de Justiça de Rondônia, que opera o PJE, opera o cadastramento dessa carta precatória direto no ESAGE. E aí lá eles recebem isso que se chama malote. A partir daí, por livre distribuição, vai cair o tribunal na comarca competente para se promover a citação, através de oficial de justiça ou por AR, como acontece normalmente. Então, é assim que é feito, tá? A problemática desse caso da distribuição da carta precatória é a divergência de sistema, que eu expliquei para vocês como é que é feito agora, basta vocês fazerem a dissertação explicando isso. O risco da carta precatória se perder e não chegar ao destino tempestivamente, né? Qual é a situação? A carta precatória é cadastrada no sistema, porém, o cartório de lá distribuidor não faz a distribuição, então a gente não sabe para onde vai parar. Então, a solução é buscar informação de como a carta precatória será expedida, para onde, bem como o interessado precisa saber o prazo e a numeração para rastrear o documento, né? E aí, acompanhar, ligar para São Paulo, para o distribuidor, falar, olha, essa carta precatória chegou aí, tá por onde? Então, o papel nosso é acompanhar todas essas distribuições que não estão dentro da nossa comarca, porque essa carta precatória pode se perder. Ela chegou lá, que eu sei que chegou. Eu acompanhei, no caso concreto, o que a servidora falou, deu certo. Está cadastrado no sistema do ESAGE. Agora eu procuro o andamento, eu não estou achando. Eu vou esperar mais uma semana para começar a fazer o atendimento do balcão virtual do TJSP, para rastrear lá. O trabalho do PJE, do servidor de Rondônia, do TJRO, já foi feito. Foi bem feito, foi cumprido, foi executado e encaminhou. Agora, eu, como profissional, eu tenho que encontrar essa carta precatória lá e se fazer cumprir, tá? Não é porque o processo é eletrônico, nós temos que ficar inertes. Não é isso, não, tá? Fizemos o procedimento, temos que acompanhar, temos que seguir para ver o cumprimento dessa carta precatória. Então, diante desses 3 casos, os alunos devem realizar uma dissertação de 10 a 20 linhas e entregar até o final da aula. Então, essa dinâmica foi feita em sala de aula, que é aplicando a metodologia ativa. Beleza? Eu já li também alguns, tudo dentro do que a gente espera, tá? Então, ficamos aqui na aula de metodologia ativa com resolução de problemática. Vocês entenderam a dinâmica, então está tudo indo muito bem. Beleza? Então, ficamos para a próxima aula, que já nós vamos fazer conteúdo, né? Eu vou ver se a gente vai entrar na lei de propriedade industrial ou não. Se eu vou falar de blockchain, a gente vai ver qual é a melhor estratégia para poder conversar na próxima sexta-feira. Beleza? Então, um abraço a todos aí, fiquem com Deus e tamo junto.